E também gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje e compartilhar algo que é tão precioso para nós todos, um tema que é tão pertinente, que é tão necessário, que é tão, contundente também, porque, amados irmãos, nós precisamos nos apegarmos a esse tema. O tema de missões, ele tem que fazer parte da nossa vida amanhã. Ele não pode ficar somente nas nossas anotações. Ele não pode ficar somente naquilo que nós ouvimos aqui hoje. Eu acredito que ao decorrer do tempo que vocês estão ouvindo falar sobre missões, vocês já ouviram muitas coisas. Meus irmãos, e hoje eu gostaria de falar de maneira simples, mas eu gostaria de meditar com os irmãos em missões de um modo prático. Eu acredito que vocês já ouviram estatísticas, vocês já ouviram, algumas realidades do mundo, da nossa comunidade, de onde nós estamos vivendo. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu vou fazer com tudo isso. O que eu vou fazer com aquilo que Deus está entregando a mim através das mensagens desse tema que é tão importante para as nossas vidas, irmãos? E eu acredito que Deus ele vai nos edificar através dessa palavra para o louvor da glória dele. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, amém? Jonas, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Jonas, capítulo de número 1. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra de Adonai veio a Jonas, o filho de Amitai. Prepare-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a ela a sua impiedade. E chamou a minha atenção. No entanto, Jonas, a fim de sair da presença de Adonai, preparou-se para fugir para Tarse. Ele desceu a Jope e encontrou um navio de partida para Tarse. Pagou sua passagem e entrou a bordo, desejando viajar com eles a Tarsis, e fugiu da presença de Adonai. Vamos orar novamente? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor possa nos ajudar nesta noite, para que nós venhamos abrirmos os nossos olhos, Deus, para a nossa comunidade, para que nós venhamos abrir os nossos olhos, Deus, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e também para o mundo. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha impelir os nossos corações, Deus, para que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, no dia de amanhã, pensarmos em missões de uma maneira prática, pensarmos na maneira, o que nós venhamos a podermos fazer, para contribuirmos com missões, Deus, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, assim que eu fiquei sabendo, que eu iria vir aqui, eu fiquei meditando e fiquei perguntando a Deus, e veio ao meu coração que nós precisamos meditarmos em missões de um jeito prático. O que eu posso fazer por missões? O que eu posso fazer no dia de amanhã para mim também estar realizando a obra missionária? Nós aprendemos aqui na igreja que missões fazem com os joelhos de quem ora, os pés de quem vão e o dinheiro de quem abençoa. Eu acredito que os joelhos de quem ora vocês já estão fazendo, O dinheiro que abençoa, eu também acredito que vocês estão fazendo. E eu acredito que nós precisamos desenvolver mais os pés de quem vão. Mas eu não posso sair da minha casa, mas nós não precisamos sairmos das nossas casas para nós estarmos fazendo missões. A seara é grande, tem muitas pessoas aqui nesse bairro para serem ganhas,
Tem muitas pessoas para serem alcançadas. E quando eu ouvi, o meu pastor lá de Goiás, ele compartilhou essa palavra aqui sobre Jonas, o profeta do Velho Testamento. E quando nós lemos Jonas, nós vemos que Jonas ele tem algumas barreiras pelas quais ele não quer fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Sabe, amados irmãos, e quando eu estava meditando nisso daqui, veio muito claro ao meu coração: nós não podemos permitir que coisas pessoais atrapalhem o reino. Eu não posso, só porque eu não quero, eu não vou fazer. Então Jesus não reina na minha vida. Só porque o irmão passou raiva em mim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer aquilo que a Bíblia está falando que eu tenho que fazer. Sabe, amados irmãos, e eu já ouvi uma frase, eu acredito que os irmãos também, que tem a seguinte expressão: pregue todo o tempo. Se necessário, você use as palavras. Missões nós fazemos com as nossas atitudes. E Jonas, quando Deus fala com ele não quer ir até a cidade de Nínive. Por quê? Porque veio à mente dele quem eram os ninivitas, o que aquelas pessoas haviam feito, sabe? E quando veio à mente dele, isso fez com que se levantasse uma barreira muito grande. Isso fez com que o impedimento para ele ir até lá fosse tão grande que ele preferiu sair da presença do Senhor. Ele preferiu fugir da presença de Deus. Amados irmãos, era um profeta. Ele entendia bem a voz de Deus. Ele conhecia a Deus. Ele sabia quem era Deus. E assim também devemos sermos nós. Nós precisamos conhecermos a Deus. Nós precisamos identificarmos a voz de Deus, e a voz de Deus a direcionar para nós. Ele vai nos falar para nós alcançarmos as outras pessoas. Por quê? Porque Ele é o Pai de todos, e a Bíblia vai falar que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem a um arrependimento e volte-se para Ele. Sabe, amados irmãos, e quando nós pensamos nisso daqui, os nossos motivos pessoais, acho que cerca de uns 2 anos atrás, um pastor, colega meu, ele pastoreia um seminário lá em Florianópolis. Ele deu uma conferência no seminário do Espírito Santo, e ele falou sobre Jó. E ele falou sobre os sofrimentos de Jó, e ele tinha um filhinho de 4 anos, e aí quando eles pegam o avião para voltar novamente para Florianópolis, o filho dele começa a sentir dor. E as dores aumentam, e ele não sabe o que o filho dele tem. E aí ele leva o filho dele ao hospital, e ele descobre que o filho dele está com câncer. Com um câncer que dá no sangue, e aí vai comendo todo o corpo por dentro. E aí ele começou a orar para Deus e falar com Deus de uma maneira mais intensa, porque quando nós estamos na dificuldade, nós intensificamos o nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar disso agorinha também. E ele começou a orar, e Deus começou a falar com ele. E aí um dia ele estava orando, e Deus falou com ele: você quer que eu salve o seu filho com câncer? E eu quero que você salve os meus filhos que estão com câncer na alma. Você tem só um, eu tenho inúmeros. Sabe, amados irmãos, nós precisamos olhar para a realidade do nosso próximo. Porque se nós olharmos para a nossa realidade, nós vamos sermos como Jonas. Nós não vamos querer nos ir, sabe, nós não vamos querer nos fazer. Os nossos motivos pessoais, eles vão ser grandes. Jonas tinha motivos pessoais, por quê? Porque a Síria era uma nação mau. Eles faziam coisas más, sabe? Se nós formos olhar para a Síria, de fato, nós não iríamos querer nos irmos. Só que se nós formos olharmos para Deus, nós teríamos que irmos, nós não teríamos opção. Assim como Jonas não teve opção. Sabe, amados irmãos, e quando nós permitimos que coisas pessoais elas impeçam o reino de Deus de avançar, consequentemente nós começamos a perder o nosso relacionamento com Deus. Agora aqui Deus se cala. Se Deus quisesse se pronunciar novamente para Jonas e falar para ele: Jonas, não é para você ir para Tarsis, é para você ir para Nínive. Deus ele teria se pronunciado, só que Deus ele permite algumas coisas acontecerem para nós aprendermos de um jeito que Ele não quer que nós venhamos aprendermos.
Ele quer que nós venhamos a aprendermos do jeito certo, do jeito que não traga a nós consequências, do jeito, sabe, amados irmãos, do jeito dele. Mas só que quando o profeta não ouve, quando o filho não ouve, nós temos que voltarmos lá em Deuteronômio. Sabe, pois, que assim como o homem disciplina teu filho, assim também te disciplina o Senhor teu Deus. O senso da disciplina de Deus tem sido perdido no meio do povo de Deus. Sabe, amados irmãos, às vezes eu fico escandalizado de pessoas que se dizem cristãs, mas que estão se comportando como pessoas que não são cristãs. Pessoas que se dizem cristãs e não conseguem olhar para o seu próximo e entender que o seu próximo está indo para o inferno, e entender também que pode salvar esse próximo através da sua oração. Pastor, mas eu já orei 1 mês e não aconteceu nada. Pastor, já orei 1 ano e não aconteceu nada. Pastor, já orei 2 anos e não aconteceu nada. Amados irmãos, mas vai acontecer. Romanos fala que esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? E se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Às vezes nós estamos orando por um parente dentro de nossa casa e parece que a situação piora, mas é Deus começando a trabalhar. E aí os nossos sentimentos pessoais, as coisas que nós pensamos sermos mais importantes do que a oração, do que oferecer a outra face, do que caminhar a 2ª milha, sabe, amados irmãos, do que oferecer também a túnica, sabe, as coisas que nós pensamos sermos mais importantes do que isso, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E sabe, amados irmãos, as pessoas começam a dormir, assim como Jonas. Jonas entra no navio e vai dormir. A Bíblia vai falar que ele não tem dificuldade para dormir. Eu vou ler aqui para vocês. Versículo de número 5, a parte B. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão, onde ele se deitou e adormeceu com rapidez. Ele adormeceu com rapidez. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele cauterizou a mente dele. Porque a voz de Deus não era tão clara. Sabe, amados irmãos, se nós cometermos coisas erradas, e nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, e nós dormirmos rápido, é porque a nossa mente está sendo cauterizada. É para aquilo que nós fazemos vir à nossa mente. Para quê? Para que nós venhamos a consertarmos, para que nós venhamos ir lá e corrigirmos. Na hora que esse homem deitou, era para vir à mente dele: o que eu estou fazendo? O Deus de Israel mandou eu ir para Nínive. O que eu estou fazendo dentro de um navio indo para Tarsis? Foi Deus quem falou comigo. O que eu estou fazendo? Eu vou perder o meu relacionamento com Deus. Amados irmãos, nós não podemos pensar que dentro das igrejas não tem pessoas dormindo. Não tem pessoas que não estão conscientes do que está acontecendo, da batalha espiritual que está sendo travada. Sabe, amados irmãos, tem pessoas que querem se nutrir de um alimento que não consegue, sabe, trazer para aquela pessoa nutrição espiritual, não tem como. E assim também foi Jonas. Se ele parasse, se ele começasse a meditar em Deus, ele iria se arrepender do seu pecado, e ele iria fazer aquilo que Deus havia falado para que fosse feito, mas ele dormiu. Sabe, amados irmãos, enquanto a igreja dorme, o povo perece. Enquanto a igreja dorme, as pessoas estão se perdendo. Por isso que nós precisamos olharmos para a nossa vida de uma maneira prática. Senhor, eu estou dormindo? Eu estou orando por quem? Eu estou me aproximando de quem? Sabe, amados irmãos, quando eu me converti, eu acredito que eu pensei que eu iria conseguir ganhar todo mundo. Semelhante a um rapaz que eu ouvi na ilustração. Ele se converteu e falou assim: eu vou ganhar o mundo. E aí ele saiu, aí ele viu o mundo era muito grande. Ele falou: não, eu vou ganhar só o meu país.
Aí ele saiu pregando e falando: não, o país é muito grande, eu vou ganhar só meu estado. Aí ele saiu pregando e falando: não, o estado é muito grande, eu vou ganhar só minha cidade. Aí ele saiu pregando da cidade: não, a cidade é muito grande, eu vou ganhar só o meu bairro. Aí ele saiu pregando no bairro, falando: o bairro também é muito grande, eu vou ganhar só a minha rua. E ele saiu na rua falando, e aí ele viu: não vou conseguir. E aí um dia ele estava deitado no leito do hospital, e aí ele perguntou assim para Deus: Deus, por que eu não consegui? Aí o Espírito de Deus falou com ele assim: era porque primeiro era necessário eu ganhar você, para você depois ganhar os outros. Sabe, amados irmãos, quando eu ouvi que aquele que não tem Deus como Pai, não tem o próximo como seu irmão, isso mexeu comigo. Se Deus é meu Pai, eu preciso olhar para o meu próximo. O próximo que está na sarjeta é meu irmão. Quando eu estava meditando ainda há pouco, eu estava pensando sobre Jesus Cristo, sabe, amados irmãos, e compreendendo que eu não posso dormir. Olhando para Jesus, Jesus se relacionou com todas as pessoas que estavam contrárias, as pessoas que os fariseus, os saduceus da época se relacionavam, os mestres da lei. Jesus ia nas prostitutas, Jesus ia nas pessoas, sabe, que eram menos favorecidas. E quando Jesus, antes de sua morte, ele lavou os pés de Pedro, que iria o trair. Ele lavou os pés de Judas, sabe, amados irmãos, que Pedro iria negar. Lavou os pés de Judas, que iria trair. E lavou os pés dos outros 10, que todos iriam voltar a pescar. Jesus sabia. Se ele tivesse motivos pessoais atrapalhando o reino, ele não tinha dado como exemplo que nós temos que servirmos a todos. Sabe, amados irmãos, se nós não olharmos para as nossas vidas e buscarmos a entendermos: será se eu estou dormindo? Sabe o que vai acontecer? Um dia eu vou prestar conta do meu sono, assim como Jonas. Ele está lá dormindo, o navio se agita, o mar se agita, o navio está se perdendo. Eles começam a jogar as coisas para fora do navio, para ver se eles conseguem, salvar a embarcação, para as pessoas não morrerem. E aí eles vão lá e veem Jonas dormindo. E eles perguntam para ele: rapaz, como que você está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo lá fora? Às vezes as pessoas estão dormindo, mas não conseguem ver o que está acontecendo do lado de fora. Não tem uma palavra como um refrigério, não tem o bálsamo de Gileade, sabe, amados irmãos, não tem a cura, não tem a provisão do Espírito ali naquele momento. E aí sai de casa preocupado só com si mesmo, e não consegue compreender aquilo que Deus quer fazer através dela. Não consegue compreender que Deus quer que estire a mão para alcançar um. Deus quer que interceda pelo outro para continuar de pé. Sabe, amados irmãos, mas por quê? Porque continua dormindo. Mas nós precisamos entendermos. Em determinado momento, Deus vai trazer a cada um de nós, se nós estamos dormindo ou se nós estamos acordados. Se nós estamos sendo conscientes da verdade espiritual que está nos sendo entregada. Um alimento tão sólido que nós recebemos, um alimento bom, um alimento sólido, um alimento para nos nutrirmos. Nós não podemos pegarmos esse alimento e guardarmos ele para nós. Nós precisamos repartir este alimento, porque nós vamos termos consequências. E uma coisa que nós precisamos entendermos, amados irmãos: nós vamos termos consequências da parte de Deus. Quando os guerreiros vão para a guerra, Davi, ele decide não ir, ele quer descansar, ele quer descansar, ele vai lá e descansa, depois ele retorna. Na hora que ele olha, ele vê a Betseba, e ele vai lá e faz o que não era para ser feito. Mas sabe por quê, amado? Ele estava fazendo o que não era para ser feito naquele momento. A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus, ele nos guia. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, eu gostaria de te desafiar. E eu gostaria de maneira prática. Qual foi a última vez que o Espírito de Deus falou assim, vai lá e fala isso?
vai lá e abraça. Só abraça, não precisa falar nada. Vai lá e abraça, que ela vai entender que o amor de Cristo constrange. Vai lá e chega perto. Sabe, amados irmãos, nós não podemos estarmos dormindo. Nós temos que estarmos ouvindo a Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos a resgatarmos pessoas, ouvindo de missões por todo esse tempo. Quantas pessoas você chamou para vir ao culto? Quantas pessoas você falou, olha, está tendo tema de missões lá na igreja, vamos lá ouvir, vai vir um pastor diferente para falar com a gente. Quantas vezes você insistiu? Eu trabalhava em uma comunidade no Espírito Santo, e os rapazes, eles me viam, eles se escondiam, eles não queriam me ver, porque todo dia eu ia na casa deles para chamar eles para o culto. Um se converteu. E o testemunho dele, quando ele foi dar o testemunho, ele falou assim, olha, eu não suportava mais ver o Tiago. Toda vez que eu via o Tiago, eu saía correndo. Sabe, amados irmãos, nós não podemos desistirmos. Nós vamos ter umas consequências, mas Deus, Ele vai nos dar a oportunidade, sabe, de olharmos, de entendermos o que está acontecendo, assim como Jonas. Sabe, amados irmãos, se Jonas não se arrependesse, o que iria acontecer com ele? Se do ventre do peixe ele não se arrepende, se quando tudo ficou adverso, quando tudo ficou de uma maneira que ele não acreditava que iria ficar, sabe, amados irmãos, se ele não clama ao Senhor, assim como está no capítulo 2, no versículo 20, capítulo 2, versículo 5, do ventre do peixe, Jonas orou a Adonai, o seu Deus, versículo 2, desculpem, e ele disse, do ventre do peixe, ele orou a Deus. Sabe, Deus deu uma nova oportunidade para Jonas. Eu gostaria de falar que Deus está dando uma nova oportunidade para nós aplicarmos aquilo que nós estamos ouvindo ao decorrer da nossa semana, no nosso trabalho. Para nós aplicarmos aquilo que nós estamos ouvindo no decorrer da nossa semana, dentro da nossa casa. O lugar mais fantástico que tem para pregar o Evangelho é dentro da nossa casa. Mas por que nós não queremos entendermos isso? Por que às vezes nós pensamos que é uma batalha impossível ganhar os nossos queridos para Cristo? É porque dentro de casa nós temos que testemunhar a todo momento. E às vezes é muito difícil por causa disso. Nós somos pastores, eu e o pastor Elias. Nosso ministério é um ministério que nós preparamos missionários. Então, nós temos um lema, que é trabalharmos com a nossa mão e confiar em Deus para o nosso sustento. Eu oro a Deus para mim ir para a África em 2020. Se Deus permitir, em nome de Jesus eu vou. Sabe, amados irmãos, e eu gostaria também de compartilhar com os irmãos a nossa oportunidade, através de uma responsabilidade muito grande que nós temos. Eu gostaria de perguntar a todos os pais: você tem o desejo que o seu filho seja um missionário? Você idealiza missões para o seu filho? Você está ensinando o seu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele for grande, ele ser um missionário? Sabe, você ora para que o seu filho seja um missionário. Às vezes nós olhamos para o nosso filho, nós não queremos que o nosso filho seja missionário, porque missionário sofre muito. Missionário vai para longe, não volta mais nunca. Missionário tem várias coisas que acontecem com ele, que nós ficamos sabendo. Missionários perdem a cabeça lá na Coreia do Norte. Missionários perdem a cabeça na Ásia. Missionários morrem, as pessoas matam missionários. Eu não quero que o meu filho seja missionário. Mas só que o Filho de Deus foi missionário. O único filho que ele teve. E se não fosse o reflexo das missões que Cristo fez, nós não estaríamos aqui hoje. Sabe, amados irmãos, às vezes nós pensamos em coisas para os nossos filhos, que vai perder o nosso filho. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos a estarmos colocando na mente do nosso filho a importância de fazer missões. Eu quero que o meu filho seja missionário.
Eu quero que ele vá para um país perseguido. Sabe por quê? É semelhante à história de um casal que foi para a Índia fazer missões. Eles viveram lá 50 anos. E aí eles voltaram para sua terra natal. E quando eles estavam chegando, eles viram do navio, que estava havendo uma festa lá no porto. E eles ficaram muito alegres. Eles falaram: olha, prepararam uma festa para nós. Eles fizeram uma festa para a gente, para nos recebermos. E aí quando eles chegaram, eles estavam em uma parte de baixo do navio. Aí tinha uma pessoa mais importante na parte superior. Essa pessoa já havia saído. E quando eles saíram, na hora que eles olharam, a festa já tinha passado. As coisas estavam no chão, só estava a bagunça. E aí não havia ninguém lá mais. E aí eu acredito que aquele homem, por causa de feridas que o campo missionário trouxe, porque o campo missionário traz feridas, sabe, ele pega e fala com a sua esposa, fala assim: olha, pergunta a Deus se é isso que nós recebemos quando nós voltamos para casa. E ele sai de casa e ela vai orar. E aí na hora que ele chega, a esposa está toda alegre. E aí ele, não entendendo a alegria, olha para ele e fala assim: e aí, você perguntou a Deus? E ela: perguntei. E ele falou: o que Deus falou? Aí ela respondeu: ele falou que nós não estamos em casa ainda. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá no céu. Nós nos limitamos em pensarmos que nós vamos residirmos aqui eternamente. É por isso que nós não entregamos tudo. É por isso que às vezes nos falta coragem de entregar os nossos filhos. Só que se nós formos pensarmos racionalmente, onde seria o lugar melhor para os nossos filhos estarem? Não seria no céu, não seria perto de Deus. Esse rapaz, ele orando, o pastor Felipe, que eu falei para vocês, ele orando, um dia Deus compartilhou para ele, falou assim: Felipe, falando com ele, ele fala assim, falou: olha, seu filho vai estar em um lugar melhor aí ou aqui? Nós precisamos entendermos isso. É a oportunidade que Deus está nos dando, sabe, de nós entendermos missões de forma prática. Nós desejarmos para os nossos filhos, para eles se engajarem na obra missionária, sabe, amados irmãos, para nós estarmos com a oportunidade. Ô pastor, mas eu acho que isso aí não é aplicável a todos. Mas eu preciso ensinar o meu filho que é importante ele buscar as pessoas que estão perdidas. Talvez os nossos filhos não vão sair de nós, mas ele vai ser um missionário dentro da nossa própria casa. Ele vai estar envolvido com aquilo que Deus ele quer fazer, sabe, amados irmãos? Jonas, ele abraça a oportunidade que Deus dá. E agora ele obedece aquilo que Deus falou. Ele desce para a cidade de Nínive, de dentro do ventre do peixe. O peixe vai lá, cospe ele chega até Nínive. E a cidade, que seria mais ou menos 4 dias de caminhada para percorrê-la toda, ele percorre em um dia, gritando que Deus iria trazer o juízo sobre aquele povo. Sabe, amados irmãos, às vezes é muito difícil ser missionário, porque nós, como missionários, nós pensamos que Deus quer trabalhar somente nas pessoas. Só que nós estamos enganados. Deus, ele quer trabalhar na gente também. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer nos santificar através da sua palavra. E Jonas, ele ainda não tinha entendido isso completamente, mas nós precisamos entendermos. Sabe, meus irmãos, às vezes nós não queremos fazermos as coisas que Deus ele tem mandado, porque nós não entendemos o propósito de Deus em fazer em nós pessoas melhores. Nós não entendemos que Deus ele quer trabalhar em nós. Jonas percorre aquela cidade, e na hora que ele vê que as pessoas se arrependeram, na hora que ele vê que eles estão trocando as suas roupas, eles estão vestindo pano de saco, que eles estão se arrependendo, ele olha para uma cidade com 20 mil pessoas, e ele conhece mais a Deus. Porque ele fala com Deus: eu sabia já que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus compassivo, e que o Senhor iria salvar a cidade de Nínive. Eu já sabia, e agora eu tenho mais certeza ainda. Sabe, amados irmãos, nós precisamos entendermos Deus, buscarmos entendermos o que Deus quer que nós façamos. Às vezes, sabe por que nós não queremos fazermos determinadas coisas?
determinadas orações, porque nós sabemos qual que é a resposta de Deus. Nós já sabemos o que é que Deus vai falar. E aí nós começamos a nos afastarmos de Deus, assim como Jonas. Mas quando nós nos vimos, em uma situação irreversível, que dali nós não vamos conseguirmos sair, se nós não fizermos aquilo que Deus quer que nós façamos, sabe, nós vamos lá ainda com teimosia para fazer, mas não é melhor obedecer quando Deus falar na primeira vez? A palavra de Deus vai falar que sem santificação ninguém verá a Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais nós vamos entendermos quem nós somos. Mas nós vamos entendermos, sabe, amados irmãos, que nós somos dependentes de Deus. E é essa dependência de Deus que vai nos ajudar a ganhar as pessoas que estão à nossa volta. É essa dependência que vai fazer com que nós venhamos a sermos trabalhados por Deus, assim como Jonas foi. Às vezes nós damos muita importância para coisas que não valem nada, assim como Jonas. Deus faz crescer uma árvorezinha, e ele senta debaixo dessa árvore, e aí, no outro dia pela manhã, a Bíblia vai falar que vem um vento, e o vento mata essa árvore. E aí Jonas começa a reclamar. Deus pergunta para ele: rapaz, por que você está tão irado por causa de uma árvore? É uma aboboeira, que a Bíblia vai falar. Por que você está tão irado por causa desta árvore? Aí ele fala assim: eu estou mesmo, e melhor seja que eu morra. Sabe por quê? Uma coisa muito pequena tomou um lugar muito grande no coração dele. E se nós não pensarmos em missões de forma prática, às vezes isso acontece com nós, no nosso serviço, na escola, com o nosso vizinho. Num dia que parece que os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, fizeram uma reunião e falaram assim: hoje eu vou tentar o meu servo Tiago. Aí vem os 10, parece que de uma vez. Parece que aquele dia está pesado. Acredito que esse dia estava assim com Jonas. E aí, por causa de uma coisa pequena, você permite esta coisa se tornar grande. Sabe, amados? E às vezes nós temos essa expressão: não, eu prefiro morrer do que fazer isso. Só que nós não conseguimos compreender o que é a morte espiritual. Jonas, ele provou um pouquinho, disso, dentro do ventre do peixe. E nós não precisamos provar nem um pouquinho, se nós mantermos o nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer que nós venhamos a fazer? Ele quer que nós venhamos a ganharmos a pessoas. E Ele vai falar em sua palavra. Nós entendemos através da palavra de Deus que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, amados irmãos, e quando Deus manda Jonas ir para Nínive, lá tinha 120 mil pessoas. Mas ele, por causa dos seus motivos pessoais, não queria ir. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele não está fazendo nada através de nossas vidas. Mas quando nós vemos os resultados, nós vemos o quão poderosa é a mão de Deus. Às vezes nós não entendemos que Deus está nos usando. Eu acredito que Ele faz isso até mesmo para nos proteger de orgulho, nos proteger de prepotência. Nós somos usados por Deus e nós nem entendemos que depois a pessoa testemunha e fala. Mas sabe por que isso acontece? Porque a pessoa mantém um relacionamento com Deus. Nós não podemos sermos semelhantes a Jonas. No primeiro versículo que nós lemos, nós não podemos, amados irmãos, deixar de fazer aquilo que Deus manda para fazer aquilo que nós queremos. Nós temos que compreendermos o que Deus está falando conosco. Deus, Ele é específico. Ele fala, Ele ministra, Ele mostra de maneira específica. Ele falou para Jonas de maneira específica: vá para Nínive. Nós precisamos compreendermos, amados irmãos, sabe? E nós precisamos olharmos para as pessoas e buscarmos o desafio de ganharmos as pessoas. Só que nós precisamos pensarmos: o que eu posso fazer, Senhor, no dia de amanhã? O que eu posso fazer, Senhor, para mim conseguir ganhar mais alguém, para me convidar alguém para ir para a igreja? Sabe, amados irmãos, é tão grandioso aquilo que Deus tem para nós,
Só que nós precisamos compreendermos que nós vamos termos que vivermos em contramão daquilo que nós mesmos pensamos. Jonas não quis ir para Nínive, porque ele queria ver Deus destruindo toda a cidade de Nínive. Às vezes aquela pessoa que nós pensamos que merecia morrer, Deus quer salvar. Aquela pessoa que nós pensamos que não tem mais jeito, é aquela pessoa que Deus quer nos usar para ir lá e para alcançar ela. E nós não podemos deixar os nossos motivos pessoais, mas pelo contrário, amados irmãos, nós temos que nos fartarmos de afronta. Nós temos que amarmos o nosso inimigo. Nós temos que estarmos orando pelos que nos perseguem. Eu tenho aprendido em minha vida o quão bom é estar perto do pastor Luiz, né? Que é uma pessoa que todo mundo gosta. Mas e perto das pessoas que nós não gostamos? Na hora que chega perto parece que já dá uma inquietação. Fala misericórdia. Mas sabe por que é isso? Quando essa inquietação chega, é para você começar a orar. Deus, me dá sabedoria, coloca uma palavra na minha boca, me ajuda neste momento a estar revestido com toda a armadura do Senhor, me ajuda a lutar contra principados e potestades. O que nos impede de fazer aquilo que Deus quer, amados irmãos, é nós começarmos a lutar contra carne e sangue. Jonas, ele quis lutar contra os ninivitas, mas ele viu que Deus queria salvá-los. Então, amados irmãos, que Deus possa ter compartilhado ao coração de cada um dos irmãos, e que nós venhamos buscarmos a praticarmos missões de alguma maneira. Missões, nós ouvimos aqui, eu acredito que vocês ouviram, missões está no coração de Deus. Mas e no meu coração? Missões está? Eu sou missionário em tempo integral. Eu vejo a minha mãe de ano em ano, né? Os meus sobrinhos, quando eu vou em casa, minha cunhada, né, pega o meu sobrinho e chega assim, aí mostra, olha, esse daqui é seu tio, e isso corta o coração. Sabe, amados irmãos, eu não estou vendo a idade madura do meu pai. Hoje eu não pude dar um abraço no meu pai, de Feliz Dia dos Pais. Eu não pude hoje almoçar com meu pai, mas foi porque eu entendi Deus falando comigo. Se Deus falou com você e você entendeu, você é responsável por aquilo que você ouviu. Sabe, amados irmãos, nós não podemos sermos desobedientes à visão celestial que Deus está nos dando. Então, em nome de Jesus, vamos buscarmos fazer aquilo que Deus quer realizar em nós. Amém? Muito obrigado, pastor Luiz.